Atos 8, a partir do verso 4. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a nossa leitura nesse culto será em partes, ok? Nós vamos caminhar na exposição desse texto até o verso de número 25. Antes da leitura, eu só gostaria de trazer o contexto daquilo que nós vamos ler. Logo no início do livro de Atos, nós vemos que Jesus, depois de ressuscitado, convive com os seus apóstolos agora, discípulos agora apóstolos, por 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. E Jesus dá uma ordem aos apóstolos, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém, porque estava para se cumprir algo que foi anunciado várias vezes pelos profetas do Antigo Testamento. Estava para se cumprir o derramamento do Espírito Santo, e esse derramamento do Espírito Santo marcaria uma nova fase na história do povo de Deus. Chegaria o momento em que o Evangelho atravessaria as fronteiras de Israel e alcançaria todas as nações. E para isso, para que o Evangelho atravessasse as fronteiras de Israel, o povo de Deus precisava ser capacitado do alto para que pudessem testemunhar o Evangelho com ousadia. Aquele seria o momento, meus irmãos, de expansão do Evangelho. O Evangelho agora não mais para o povo judeu, mas agora também alcançando o povo gentil. No capítulo 1, no verso 8, Jesus diz acerca do derramamento do Espírito Santo, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então essa expansão do Evangelho, com base nesse verso 8 do capítulo 1, essa expansão se daria em 3 etapas. Primeiro, o Espírito seria derramado sobre os judeus, depois sobre os samaritanos, e na terceira etapa seria derramado sobre os gentios. No capítulo 2 de Atos, nós temos o relato da primeira etapa do derramamento do Espírito Santo, que acontece exatamente no dia de Pentecostes. Como resultado da descida do Espírito Santo e da pregação do apóstolo Pedro, muitos se convertem ao Senhor Jesus Cristo. A igreja cresce absurdamente. E pelo fato da igreja crescer, provoca inveja e oposição dos judeus, os judeus que não acreditavam em Jesus. Como resultado dessa oposição, no capítulo 7, acontece um assassinato terrível, cruel. Os judeus matam o diácono Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, foi morto covardemente por testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. E com a morte de Estevão, os judeus criam mais coragem para acabar, para perseguir a igreja cristã, os cristãos. Paulo, que nós conhecemos como grande apóstolo, mas nessa época Paulo era um que não tinha dó nem piedade, entrava nas casas, levava consigo homens, mulheres e crianças arrastados para os prender. E a igreja está sofrendo grande perseguição, só que Deus, na sua soberania, transforma o mal dessa perseguição em bem, porque o Evangelho começa a ser perseguido e atacado em Jerusalém e na Judéia. Então agora os cristãos têm que fugir, eles procuram abrigo em outros lugares, e assim então nós entramos no texto da nossa reflexão nessa manhã. Então peço para que você me acompanhe a leitura. Por enquanto nós vamos até o verso de número 8. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Este Filipe aqui que nós lemos, no verso de número 5, ele não pode ser confundido com o apóstolo Filipe, ok? Nós temos o Filipe que era apóstolo de Jesus, ou era discípulo de Jesus, e aqui é um outro Filipe. Esse Filipe aqui era colega de Estevão na junta diaconal. Esse Filipe aqui era um diácono, também homem cheio do Espírito Santo. E o capítulo 21, verso 8 de Atos, ainda nós temos a informação de que esse Filipe era um evangelista. Então Filipe era diácono e ao mesmo tempo evangelista. Além de tudo, Filipe era um homem muito crente, muito corajoso. E por que eu digo corajoso? Porque Filipe tem a coragem de pregar o evangelho a um povo inimigo do povo judeu. Filipe era judeu. Os judeus e samaritanos não se davam bem. Os judeus não gostavam dos samaritanos, principalmente por conta da origem étnica dos samaritanos. Mais ou menos, ok? Mais ou menos, igual a confusão que tem entre judeus e palestinos hoje lá em Israel. Eles não se davam bem. E Filipe então vai até a região de Samaria. Como eu já disse, a origem era complicada dos samaritanos, porque eles eram descendentes de Jacó também, ou seja, tinham parentesco com os judeus, eram descendentes de Israel, mas também eram descendentes de outros povos pagãos, e por conta dessa mistura étnica, havia também uma mistura, uma miscelânea religiosa. Os samaritanos, por exemplo, eles acreditavam na Torá, na lei de Deus, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, mas eles descartavam todos os profetas, os salmos, os provérbios. Então, em partes, eles acreditavam na Bíblia, numa parte pequena da Bíblia, mas misturavam algumas práticas pagãs e, em alguns lugares, até mesmo práticas idólatras. Quando o diácono e evangelista Filipe chega em Samaria, ele começa a pregar o evangelho e os samaritanos abraçam o evangelho, entregam as suas vidas a Jesus, mesmo Jesus sendo do povo inimigo, mesmo Jesus sendo um judeu. O que nós vemos aqui nesses primeiros versos da nossa leitura é que o evangelho está tomando conta, o reino de Deus está chegando agora em Samaria. Mas, como era Samaria antes da chegada de Filipe? O que estava acontecendo naquela cidade? Então agora nós vamos para a segunda parte da nossa leitura, verso 9 até o verso de número 11. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, todos lhe davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo, os havia impressionado com as suas artes mágicas, com a sua feitiçaria. Irmãos, Simão era a grande figura de Samaria. Simão era o cara. Simão tinha admiração desse povo por conta dos milagres que ele realizava. O verso 10 nos informa que até mesmo a população chamavam Simão de o grande poder de Deus. Muito provavelmente Simão
por ser um samaritano, ele operava esses sinais em nome de Deus. Então você imagina, a pessoa está falando em nome de Deus e opera sinais, isso acaba escravizando a população. A população de Samaria, o texto diz, por muito tempo, era impressionada pelas artes mágicas de Simão. Pergunta: com que poder Simão realizava as suas magias? E o que fica óbvio para a gente é que ele realizava no poder do inimigo, no poder de Satanás. Assim como os feiticeiros, lembra nos dias de Moisés no Antigo Testamento? Quando Deus chama Moisés para livrar o povo do Egito, não era só Moisés que fazia sinais, os feiticeiros do faraó também. Eles tinham a capacidade de reproduzir os sinais que Moisés fazia. Ao que tudo indica, Simão é movido aqui pela ação de Satanás, mas isso encanta o povo. Simão mexia com aquilo que a Bíblia diz para a gente não mexer, com feitiçaria, com magia. Mas o povo está sendo enganado por conta dos sinais, o povo começa a seguir a Simão. Meus irmãos, nos dias de hoje, nas igrejas evangélicas, infelizmente, tem muita gente que corre atrás de milagre, muita gente que corre atrás de sinal, e é enganada, assim como os samaritanos eram enganados. Para muitas pessoas que são enganadas, porque correm atrás de milagres e sinais, eles usam como critério aquilo que eles sentem. Não, mas na hora que o pastor estava dizendo e realizando aquela cura, eu senti algo diferente dentro do meu coração, como se o sentimento fosse critério. Cuidado, cuidado, você que corre atrás de profecia, de milagre, de sinal, que tenta colocar Deus contra a parede, exigindo que Ele faça algo para provar o amor dEle. Cuidado, você pode ser enganado. O apóstolo Paulo nos ensina depois na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Os samaritanos eram enganados, infelizmente, no século 21, muitos evangélicos são enganados. Verso 12, acompanhem comigo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão, o mágico, abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Meus irmãos, é possível aqui nessa leitura, nesses dois versos, notar um contraste entre Simão e Filipe. Os dois realizavam sinais e milagres, os dois. Mas se você reparar bem, Simão realiza sinal para chamar a atenção de quem? Dele. Simão opera milagre para a glória de Simão. Filipe opera sinais para testificar a sua pregação, e a glória não é para Filipe. Quando Filipe realiza sinal, a glória é somente a Deus. E sobre os sinais, irmãos, sobre sinais e milagres, eu gostaria ainda de fazer um esclarecimento. A gente precisa entender o contexto daquilo que nós lemos. Nessa época, no primeiro século, a Bíblia ainda não estava completa. Não pense você que os primeiros cristãos carregavam suas Bíblias debaixo do braço e iam para a igreja. Não tinha a Bíblia completa ainda. Aqui eles nem tinham um livro de Atos, imagina. Não tinham alguns dos evangelhos, provavelmente, as cartas de Paulo. Então, nesse período da história, no primeiro século, entenda que sinais e milagres acompanhavam a pregação de quem? Dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
Os sinais acompanhavam a pregação desses homens, separados por Deus, para que ficasse nítido e claro que aquilo que eles pregavam, aquilo que eles diziam, vinha da parte de Deus, ok? Então, milagres e sinais era o padrão de Deus agir ali naquela época, no primeiro século. Hoje nós temos a Bíblia completa. A palavra de Deus nos revela, nos mostra aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que não vem da parte de Deus. Então hoje nós não precisamos mais dos sinais e milagres. Eu não estou dizendo que Deus não possa realizar milagres e sinais hoje. Deus pode, principalmente no campo missionário, é algo que acontece frequentemente. Mas não é mais o padrão de Deus agir com o seu povo, uma vez que nós temos a palavra de Deus completa. Mas caso você se depare com um milagre ou com um sinal, alguém seja curado, alguma maravilha aconteça, a pergunta básica que você deve fazer diante daquela situação é: quem está sendo glorificado? A glória é de quem? A glória é do pastor? É do profeta? É daquele que orou e fez o negócio acontecer? Ou a glória é de Deus? A glória é de Deus ou a glória é da instituição? Já viu aquelas propagandas? Tarde do milagre. Venha para o nosso culto e você vai presenciar milagres, curas, prodígios. A glória é de quem nisso? Nessa propaganda? A glória é de Deus ou a glória é da placa da igreja? É uma pergunta básica que a gente precisa fazer diante de sinais e diante de prodígios e maravilhas. Repito, não estou dizendo que Deus não faça mais sinais nos nossos dias, milagres nos nossos dias. Deus é o Deus que cura ontem, hoje, para sempre, mas a forma ordinária de Deus agir não é mais dessa maneira, uma vez que nós temos a Bíblia completa e a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente para nós. Verso 14: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os apóstolos Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Só uma pausa aqui. Em nome do Senhor Jesus é a mesma coisa de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Algumas igrejas criam até uma doutrina em cima disso. Se você reparar bem, quando Jesus ordena os seus apóstolos que batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, você percebe o nome no singular. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não são três nomes, mas é o nome que é o nome do Pai, que é o mesmo nome do Filho e é o nome do Espírito Santo. E é por isso que aqui o texto diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, que é o mesmo nome do Pai e é o mesmo nome do Espírito Santo. Verso 17: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então os samaritanos aqui estão se convertendo, eles estão sendo recebidos na igreja por meio do batismo, por meio do assim cremos, brincadeira, mas tinha assim uma preparação, eles eram recebidos então à igreja, e essa notícia boa, notícia maravilhosa chega até Jerusalém. Mesmo não existindo na época internet, WhatsApp, a notícia chega em Jerusalém. Então o colégio apostólico, eles resolvem enviar apóstolos, Pedro e João, para conferir esse negócio de perto. Como assim? Samaritano se convertendo? Samaritano é um povo, para eles, é um povo imundo. É um povo que rejeita os salmos, rejeita os profetas. Como assim eles estão se convertendo? Então Pedro e João vão conferir isso de perto. Meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo aqui, que nós também podemos chamar de batismo com o Espírito Santo, que é a capacitação do alto, aqui no capítulo 8 é a segunda etapa. A primeira etapa do derramamento do Espírito Santo acontece no capítulo 2 sobre judeus.
Segunda etapa aqui sobre os samaritanos. E dando um spoiler, você pode ir no capítulo 10, você vê a terceira etapa, cumprindo a agenda do Espírito Santo, o cronograma da expansão do Evangelho. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas entre os judeus, entre os samaritanos e entre os gentios. Então, no dia de Pentecostes, acontece o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus. O que acontece aqui no capítulo 8 é a extensão do Pentecostes. Agora não sobre judeus, mas agora sobre samaritanos. Segunda etapa. E a terceira etapa acontece com os gentios, no capítulo 10 de Atos. Agora, o que seria essa descida do Espírito Santo sobre os samaritanos? Será que é porque eles não eram convertidos ainda? Será que eles não tinham o Espírito Santo? E a resposta é não, não é isso. Eles já eram convertidos. O Espírito Santo já morava no coração deles. Eles já eram da igreja. Eles já tinham sido batizados. E é muito interessante, meus irmãos, que essa capacitação do alto, em outras palavras, o batismo do Espírito Santo, acontece um tempo depois da conversão. Eles já eram convertidos. A impressão que dá é que o Espírito Santo está esperando a chegada de Pedro e João para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre os samaritanos. Esse lapso, essa distância temporal entre conversão e batismo com o Espírito Santo também aconteceu em Atos 2, no Pentecostes. Os apóstolos também já eram convertidos, mas eles precisavam esperar. Jesus deveria antes subir ao Pai para que o Espírito Santo fosse derramado. E aqui o Espírito Santo está esperando a chegada de Pedro e João, e no capítulo 10 também espera a chegada de Pedro aos gentios. Perceba que aqui, meus irmãos, essa distância temporal entre conversão e batismo é algo pontual, que nós encontramos no livro de Atos. Não é um padrão para todas as épocas. E eu digo isso porque alguns irmãos nossos, os pentecostais, que nós amamos e nós respeitamos, eles divergem de nós nesse ponto aqui, porque olhando para esse texto, eles chegam à conclusão: bom, se era assim naquela época, é assim também nos nossos dias. São os nossos irmãos em Cristo, mas nós não concordamos com essa interpretação, porque este lapso foi pontual para essa época. Essa demora entre conversão e batismo com o Espírito Santo não é mais o padrão para os nossos dias. O padrão para os nossos dias é aquilo que acontece, inclusive, no dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro prega para 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas se convertem, e ali, no mesmo momento da conversão, elas recebem o poder e o dom do Espírito Santo. Também nós não concordamos com os nossos irmãos pentecostais, porque eles dizem assim, que a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Só que tem um problema aqui. Quando nós vamos para o capítulo 8 de Atos, os samaritanos, eles recebem o Espírito Santo, mas nós não encontramos menção do falar em línguas. Cadê? Como? Também quando os 3.000 judeus se convertem ali em Pentecostes, eles recebem o dom do Espírito Santo, mas também não há menção do falar em línguas entre eles. Então, o falar em línguas não é mais o padrão também. O padrão para nós, meus irmãos, com relação à capacitação do alto, ao revestimento do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é que isso aconteça juntamente com a conversão. Também não seria a mesma coisa que a conversão, mas é algo que acontece junto, no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O Espírito Santo já te capacita para que você possa testemunhar a verdade de Deus com ousadia e intrepidez. É isso que acontece em Atos. Por que eles eram batizados com o Espírito Santo? Para se aparecer? Não. Para pregar o Evangelho com coragem, sem medo e sem temor. Então, o padrão para nós, meus irmãos, é isso, que aconteça hoje no mesmo momento. Última parte da nossa leitura, verso 18 em diante. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo,
ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse seu intento do coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, os apóstolos, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Você percebeu o que Simão quer fazer aqui com o evangelho? Por que ele está seguindo os apóstolos? Por que ele está seguindo Filipe de perto? Percebeu por que o Simão quer fazer parte da igreja? Ele quer fama. Ele quer ser notado. Simão quer status. Pensou que o evangelho era um poder que é usado para atrair as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, para ser admirado. O Filipe, chega aí, viu? Como que eu tenho esse poder aí? Me fala, qual é o segredo? Conversa lá com os apóstolos, vê o preço de vocês, eu pago, estou disposto. Quanto custa para ter esse poder aí? Não entendeu o evangelho. Não entendeu o evangelho. E é muito interessante a resposta que Pedro dá, que Pedro é curto e grosso. Parafraseando o que Pedro disse, né? Ele disse: seja destruído você com seu dinheiro. Numa versão freestyle, seria: vai para o inferno com seu dinheiro. Você não tem parte aqui. Pelo que você demonstrou aqui, Simão, pelo jeito você não teve uma conversão genuína. Você apenas ficou encantado com as coisas que viu aqui no nosso meio, mas não é reto o seu coração diante do Senhor, apenas se empolgou com aquilo que viu. Irmãos, é muito comum nas nossas igrejas acontecer isso. Gente que está em nosso meio, mas não é dos nossos. Jesus alertou sobre isso. Mateus capítulo 7, no verso 21, Jesus anuncia que naquele dia, no dia da volta, muitos irão em direção ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres. E a resposta de Jesus é: sai da minha frente, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não é gente que perdeu a salvação, é gente que nunca foi salvo. Eu nunca vos conheci. Isso acontece. Infelizmente, ainda existe Simões em nosso meio. Infelizmente. É algo que Jesus já tinha alertado lá no início. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria brevemente de trazer duas considerações sobre o texto que nós lemos nessa manhã. Duas lições a partir de Atos capítulo 8. Primeira consideração é que aqui nessa passagem nós temos uma lição de esperança para nós. E por que uma lição de esperança? Porque nós acabamos de ler o relato de samaritanos entregando suas vidas ao Senhor Jesus. Até os samaritanos se converteram. Até os samaritanos foram alcançados pelo poder do evangelho. Isso é de esperança para nós, porque fica muito claro que não há povo tão rebelde, tão idólatra, tão fechado, que não possa ser transformado pelo evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
independente da etnia, seja judeu, seja samaritano, seja brasileiro. O que foi verdade para Samaria no primeiro século é verdade para o Brasil no século 21. O brasileiro é malandro, o brasileiro não presta. O brasileiro pode ser transformado pelo Evangelho. Isso tem que servir de incentivo para você que diz assim: olha, nem adianta falar de Jesus para o meu chefe, para o meu patrão, para o meu gerente, nem adianta falar de Jesus para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha filha, para minha sogra, para o meu sogro, nem adianta. Gente de cabeça dura, não, irmãos, o poder do Evangelho é maior do que o poder do pecado individual, ou o poder do pecado coletivo, ou o pecado da nação, é maior. Não há nada impossível para o nosso Deus. O Evangelho é capaz de transformar uma vida, um coração, uma família, toda uma sociedade, sociedades inteiras, países inteiros, no passado já foram transformados pelo poder do Evangelho. Essa é a esperança para nós. Se até os samaritanos foram alcançados pelo Evangelho, o brasileiro também pode ser alcançado pelo Evangelho. Qualquer povo, qualquer nação pode ser alcançada pelo Evangelho. Naquela época, no primeiro século, para os judeus seria: uau, como assim samaritanos estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus Cristo? E aqui também, meus irmãos, muitos de nós, fomos transformados de inimigos de Deus para filhos pelo poder do Evangelho. Muitos de nós. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você especialmente, uma pergunta individual. E você? Você foi transformado pelo Evangelho? De fato? Quem é você aqui nessa história? Com quem você se parece? Você se parece com os samaritanos que abraçaram o Evangelho humildemente, ou você se parece com Simão? Está aqui porque você quer notoriedade, você quer fama, você quer glória, você quer bajulação. Por que você está aqui? Por que você frequenta a primeira IPI de Bauru? Por quê? Qual é a intenção do seu coração? O que você busca quando você se reúne com os seus irmãos? E aqui nós vamos para a nossa segunda consideração. Segunda aplicação. E eu repito a mesma pergunta que eu acabei de fazer. Qual a sua real motivação de estar aqui? Irmãos, tem um mal que nos persegue e que é tentador para cada um de nós, que é o desejo de ser reconhecido. Todo mundo tem esse mal, todo mundo sofre essa tentação de receber elogios. Quantas coisas nós fazemos, independente do lugar, porque a gente quer um feedback? Quantas vezes? No trabalho é assim. No trabalho você se irrita quando o seu chefe ou o seu superior elogia o seu colega, mas nunca menciona o seu esforço, a sua dedicação. Na igreja isso acontece também. Quando ninguém nota aquilo que você já fez pela igreja, o seu envolvimento nas atividades, mas o fulano que acabou de chegar na igreja, é só ele está em tudo. Eu não sei se já passou pela sua cabeça o desejo de sair da igreja por conta disso. Cansei, aqui eles não me notam mesmo, aqui eles não me reconhecem, já deu meu tempo aqui neste local. Eu não digo só para membros da primeira IPI, você de outra igreja talvez esteja passando essa situação, talvez você esteja nos visitando exatamente porque você acha que não é reconhecido na sua igreja de origem. Você está procurando um espaço para que as pessoas te notem. É um mal que nos perturba, é um mal que nos persegue. Simão era assim, meus irmãos.
Simão tinha esse coração. Simão, ele se envolvia, estava ali perto de Filipe, acompanhava de perto aquilo que acontecia, porque ele queria daquele poder. Ele queria também ter notoriedade, porque no passado ele era aclamado pelos samaritanos, ele era chamado de o grande poder de Deus. Mas e na igreja? Quantas vezes você é o cara fora da igreja, mas na igreja ninguém te nota, e isso te incomoda? Quantas vezes isso acontece? Por que você está aqui? Aliás, meus irmãos, falando de Simão, essa semana eu comentei com o pastor Davi, eu descobri a origem do termo simonia. Já ouviu falar nesse termo? Essa palavra está no nosso dicionário. É uma homenagem a Simão da Bíblia, o termo simonia. Simonia é o ato de você negociar, comprar bens espirituais ou cargos na igreja através de dinheiro. Isso é simonia. E a gente pode expandir esse entendimento, e fica muito claro para a gente que nem sempre as pessoas estão comprando cargos e notoriedade na igreja com dinheiro. Às vezes é com ameaça, às vezes é com politicagem, às vezes é por influência, às vezes é por manipulação. As pessoas querem chegar em determinado ministério, ou então em determinado cargo. O Evangelho não é para o nosso nome ser grande. Pelo contrário, o Evangelho nos rebaixa, o Evangelho nos coloca no chão, porque o verdadeiro Evangelho nos lembra que nós éramos inimigos de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo. Éramos pecadores miseráveis, precisamos ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus. É isso que o Evangelho nos lembra, que não há nada que eu possa fazer para atrair a atenção de Deus. Eu não posso conquistar a minha salvação pelo meu mérito. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho me humilha. O Evangelho, a pregação do Evangelho não é para a glória de homens, e nunca foi. Quando Filipe pregava em Samaria, não era para a glória de Filipe, nunca foi para a glória de Pedro, nunca foi para a glória de João, não é para a glória do Rodrigo, não é para a glória do Davi, para a glória do Marcelo, para a glória dos presbíteros, é para a glória de Deus. Meus irmãos, os pastores, líderes, o conselho da igreja, ninguém está imune a essa tentação de buscar a glória, o reconhecimento para si. Ninguém está isento da tentação de Simão, ninguém. E com muito amor no coração eu faço esse pedido para a igreja, para que vocês nos ajudem. E como que você pode nos ajudar? Os pastores, os presbíteros, os líderes de grupo pequeno, os líderes de louvor, como você pode nos ajudar? Quando você perceber que o seu devocional, o seu relacionamento com Deus, a sua oração depende de um líder espiritual, quando você começa a ter uma certa devoção por determinado pregador, seja da internet ou da igreja, quando você perceber ou achar que o seu líder ou o seu pastor é insubstituível, em nome de Jesus, senão você vai contribuir para a glória de homens. A glória é somente a Deus, nós cantamos isso nessa manhã, a Ele a glória. Entenda que se daqui 2 anos Deus espalhar a nossa liderança, espalhar a equipe pastoral, a igreja permanece. Porque a igreja não pertence a fulano A, B, C, a igreja é do Senhor Jesus. A glória da igreja está no Senhor Jesus. Não está no nome, na placa de presbiteriano. Deus não se importa com isso. Ou com o nome de pastor, com o nome de presbítero, Deus não se importa com isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, não é para exibição daquele que quer se aparecer.
Então você pode sim nos ajudar com isso. E aqui eu volto então à minha pergunta inicial: por que você está aqui? Qual é a sua intenção? O que você quer no ajuntamento? Por que você resolveu se envolver com o ministério X ou com o ministério Y? Para quê? Você quer de fato a glória de Deus? Amém, continue, persevere. Mas se é para a sua própria glória, você precisa abandonar esse pecado. Você precisa abandonar isso, para que as pessoas digam, né? Olha como é bonzinho, como fulano é homem de Deus, é mulher de Deus, é alguém que se dedica, é alguém esforçado. Talvez essa manhã você seja confrontado assim como eu fui confrontado preparando essa devocional, esse sermão. Talvez você reconheça, olha, realmente faz muito tempo que eu tenho trabalhado na igreja, eu tenho me envolvido mais para que o meu nome apareça. Faz tempo que eu não luto pela glória de Deus. Faz tempo que eu só me preocupo com o meu ego. Eu vou na igreja para receber algo só. É para que eu volte bem com o meu ego ali curadinho em casa. Talvez você reconheça isso. E qual é a solução? A solução está aqui na palavra que Pedro dá a Simão, no verso 22, ele diz: arrependa-se desse mal. Se você se identifica com isso, a palavra serve para você, para mim também. Nós precisamos nos arrepender, mas é arrependimento de verdade, não é remorso. Simão aqui esboça aparentemente um arrependimento, mas fica claro que é apenas um remorso. Quando ele diz assim: olha, orem para que não venha esse mal sobre mim. Isso é remorso, é o medo da punição. O remorso para aí. O remorso é a tristeza, é o medo da punição e acabou. O arrependimento verdadeiro vai além, vai além. O arrependimento verdadeiro é também o medo da punição, isso está no pacote, mas também é o reconhecimento de quem nós somos. Miseráveis pecadores, gente traíra, gente que não presta e que carece da graça de Deus. Então é o reconhecimento, mas também o reconhecimento não é tudo, é mudança de atitude. O Senhor Jesus, nessa manhã, por meio dessa palavra, nos convida, nos chama para esse arrependimento, meus irmãos. A glória de tudo aquilo que nós fazemos na igreja, da maneira de se comportar, inclusive lá fora, tem que ser para a glória de Deus. Ele merece a glória. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Ele é aquele que nos reuniu, Ele que nos dá a promessa da vida eterna. Somente a Jesus, como diziam os reformadores, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Só Ele é digno de todo louvor. Amém?